Bom dia, Maria. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Bom dia, quanto tempo? É, qual o link? Eu acabei de colocar lá. Vamos ver, Bom vamos ver. dia, Bom dia. bom dia. Deixa eu ver. Como é que você Tá está, chovendo Maria? aí? Tá Ah, chovendo aí? Ou tá? aqui tá um sol, um Ah, calor. chegou. E aqui em Belo Horizonte começou a dar um chuvisco ontem, de ontem, em alguns bairros, chuvisquinho. Uhum. Aqui Mas tá muito, tá fresco, muito quente. tá fresco. Melhorou mais o clima essa semana. Abraço, que nós tenhamos uma manhã abençoada hoje. Amém. Thaís, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Bora, vamos ver, as pessoas estão chegando. Sejam bem-vindos. O encontro da última semana gravou, mas deu algum erro que eu não consegui subir. De hoje está gravando, tenho certeza. Kátia Barreto, Clênia. Thaís, você está bem? Bom dia, Clênia. Tudo bem? Kátia, bem-vinda. Bora chegando. Pessoas estão pedindo aqui no WhatsApp para pedir para aceitar. Você acredita numa coisa dessa? Pois é. Josi, como é que você está? Tudo bem? Bom dia. Vamos ativando o som. Bom dia, tô ótima. Cada dia Agora, melhor. isso é bom você ouvir. Cara, que fotos lindas você fez. Quem? Você, em Olambra? Você não viu nada. Eu não postei tudo, Não, eu vi não. algumas que você postou. Vi algumas, É, o né? Lambra Mas é lindo, gente. Super recomendo. Foi um sonho. Inclusive, é um celebre, é porque o foi um sonho cérebro. que eu tive. Eu não tinha pensado isso, não. É, foi um celebre, realmente, com muitas pré-quedas, né, Alexandre? Pós e Com antes, muitas. né? Hã? Antes e depois. Mas eu tô muito confiante. Mas Tá, muito confiante. fez o que tinha que Demais. fazer? Fez o que tinha que fazer. Ontem meu dia foi bem corrido. Eu acabei nem Sim, falando contigo. fiz o que tinha que fazer. Meninos, deixa eu explicar, tá? Tipo Celebre comigo, recentemente, trabalho com finanças emocionais para mulheres e sexualidade. E toda vez que eu vou mexer com isso, alguma coisa trava. E aí eu tenho visto isso desde o dia do orgasmo, que foi dia 31 de julho, numa aula, um aulão que eu travei e tal, e eu fui olhar para mim, o que que eu estava me impedindo de colocar, né? E aí, como o Alexandre lançou o grupo de finanças, eu fui entender. Ele, muito sábio nessa parte dele, entendeu? Tipo, a questão que eu estava honrando mãe, não querendo ser a má filha que fala não. E a gente tem feito esse trabalho. E para eu desatar meus nós também, né, gente? Eu também, afinal de contas, eu quero um relacionamento. E aí, gente, eu sou consteladora e sabia que eu tô ali, né, filhinha do papai, mas eu não tava aliás, eu sabia que tinha a dinâmica de filhinha do papai, trato ela, mas eu fiz uma minha e eu ainda estava ali presente na filhinha do papai, né? Enfim, entre outras coisas, eu descobri que eu tinha um abuso para resolver. Acho que a última vez eu estava aqui, falei do abuso. Chorei Uhum. igual uma condenada depois disso. Algumas pessoas até conversei aqui. Preciso resolver abuso? Beleza, mas depois disso foi só pré-queda, gente, só ladeira abaixo, né? Então teve pré-queda de briga com pessoas que eu moro em conjunto, ok, para eu mudar de casa, perfeito. Teve pré-queda de financeiro, que eu levei um golpe financeiro não muito baixo, né? Mas tudo bem, eu vou olhar para isso. E eu vou fazer muito mais que isso, enfim. E aí, esse apoio e suporte do Alexandre tem sido, assim, fundamental. Por quê? É finanças e relacionamento, né? Não dá para andar separado. Mas você precisa entender o que está acontecendo ali atrás para você avançar, né, Alexandre? Enfim, tô bem, gente. Por mais que foi um dinheiro. Nossa, enfim, é isso.
não tem sido fácil esses últimos dias. Mas, ó, levanta a cabeça, bola para frente Confunde e... inimigo. Exato, confunda. E vamos, que o que não pode é parar. Desistir, É, voltar, isso então, aí. para frente. Então, e aí hoje eu queria trazer um tema aqui em relação à nossa prosperidade. Isso eu acho que é bem saudável. Acho que foi uma semana com bastante emoções aí para as pessoas, né? Então, pelo menos algumas que eu conversei, por exemplo, a Josi, a Sandra, quem mais? Clênia também conversei essa semana, Thaís, semana passada eu conversei com ela, tem bastante coisa envolvida. Então, acho que talvez o tema de prosperidade, fala um pouquinho de emoções, o bilhetinho está aqui, eu acho que vai ser interessante. Porque também, né, eu acho que se a gente não estiver bem com as nossas emoções, nosso estado de espírito, a nossa vida equilibrada, eu acho que isso não favorece a nossa prosperidade, seja financeira, seja relacional, seja qualquer área da nossa vida. As emoções sempre vão estar mexendo ali bastante com a gente. E às vezes você toma decisões bastante conturbadas por conta de uma emoção que você está sentindo. Não existe emoção boa e emoção ruim, são emoções. Tudo aquilo que mexe com a gente pode abalar em decisões nas nossas vidas, seja financeira, seja amorosa, seja profissional, seja até mesmo não fazer nada para tentar mexer com isso. As emoções sempre vão estar muito presentes. Eu acho que talvez esse tema seja bastante propício aí e comigo também, claro, com algumas pessoas que eu conversei, né? Então, eu acho que é só um estado de emoção, que precisa ser equilibradas para a gente se centrar e trazer aquilo que é de melhor para a gente. Então, acho que deixa eu me admitir aqui, acho que esse estado de emoção hoje é bastante propício para a gente poder bater um papo. Marcélia, bem-vinda. Bom dia. Bom dia. E aí tem aquela questão que a gente pode separar. Eu falo que emoção são emoções, mas a gente consegue separar o que que é uma emoção positiva, o que que é uma emoção negativa. E o que que isso pode afetar a gente em cada etapa, cada momento da nossa vida, né? Então é bastante importante a gente falar sobre nosso estado, nossas emoções, nossos objetivos e aonde que isso pode acabar interferindo em decisões que podem ser primordial no nosso dia a dia, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. E sempre vai ter muito desafio para esse equilíbrio, né? E é isso. Marcélia, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Maravilha. Essa energia gostosa aqui com vocês. Mas segue aí que eu acompanho. Tá legal. Então, acho que um tema que a gente está colocando hoje, que é para falar sobre emoções aí de várias situações que andaram acontecendo, comigo também, com todo mundo. Acho que todo mundo está ali nas emoções, algumas nem tão boas, outras sempre muito boas. Então, tentar cultivar o máximo possível de pensamentos e emoções positivas no nosso dia a dia. É o que vai dar certo, é o que a gente acredita que pode acontecer para melhor, é trazer a, a, a sensação de realização já feita, já tida, né? Não sei nem se existe esse termo, mas é trazer aquela sensação, poxa, consegui superar, consegui trazer a realização, mesmo que seja um projeto. A Sandra, vou falar um pouquinho da Sandra aqui para tentar assimilar. Ela está trabalhando com cocriações, então vai muito do pensamento, vai muito é, da sua atitude em relação, me corrija aí, Sandra, se não for correto, das atitudes do pensamento que a gente tem. Isso vai envolver sempre muita condição de estado de espírito.
Não é só você querer, você tem que querer e querer muito. Tem que querer e mentalizar, tem que querer e transcrever, tem que querer e realizar. E aí tem que querer colocar a emoção naquilo que você quer realmente. Né? Então, com algumas pessoas que eu já conversei aqui, eu sei que a emoção, muitas vezes, toma conta de decisões extremamente importantes na nossa vida. Para cima e para baixo. Do lado positivo e do lado negativo também. Então, assim, tô desanimado, cara, as coisas vão acontecer mais para baixo, a energia que você coloca. Eu acho que o estado de emoção é muito importante para a gente tentar e elevar isso, colocar essa vibração mais positiva, colocar essa vibração de que vai acontecer e que já aconteceu e trabalhar com esse pensamento. Eu sou muito de pensar positivo na maioria do tempo. É fácil? Cara, não é. Mas está dando merda, está ruim, pensamento positivo. Vamos que a gente vai conseguir. Tem algum problema? Quem me conhece um pouquinho mais sabe de algumas dores que eu passei há alguns anos e continuo passando, mas não depende de mim, não adianta, cara. Sabe? Não depende de eu querer resolver o problema. Durante 3, 4 anos eu sofria pra caramba. Hoje, cara, deixa as coisas acontecer. É fácil? Não é fácil, mas é tentar mudar os pensamentos, tentar mudar algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida e não deixar aquilo derrubar. É mudar os pensamentos. E é aí que entra a questão da prosperidade, porque nada vai impedir você ser próspero se você quiser ser. E mais uma vez, não é questão da prosperidade financeira, é prosperidade emocional, prosperidade relacional, prosperidade de felicidade, qualquer área da nossa vida. Financeira, óbvio que sim. Falar que a financeira não é importante, estaria sendo muito hipócrita aqui com vocês. Mas é importante. Mas não só isso que vai te trazer felicidade ou prosperidade. Né? Tá dando para acompanhar algum raciocínio meio maluco? Seu Alexandre, você está divagando. E aí, então, assim, quando a gente fala de prosperidade, né? E prosperidade, para mim, assim, eu venho aprendendo e venho trazendo isso, prosperidade é movimento. E a gente fala assim, né, a prosperidade, aí vem uma confusão muito grande, né? Prosperidade é dinheiro, né? Dinheiro é energia, né? Inclusive, quando a gente faz uma medição, inclusive eu vi lendo semana passada, quem estava falando da escala de Hawkes, né? Não lembro quem, não sei se a pessoa está aqui ou não, e aí falando, né, quando a gente fala de emoções, então Foi Hawkes, eu. foi você, Josi? Uhum. Ah, legal. E Também aí Hawkes trabalha com escala, né, Jô? foi um dos Eu estudo a fundo estudiosos. por conta das emoções, porque ele é um especialista em emoções e ele conseguiu medir em hertz, que é a frequência do movimento, e aí você fica mais fácil até para você rodar um protocolo para falar, cara, eu tô com culpa, porque culpa e vergonha são as escalas menores. E aí atrapalha a vida financeira, amorosa, você romper. Né? E aí, Sandra, você deve estar vendo muito isso lá, né? Então, porque aí quando a gente fala, né, da escala, é legal porque a gente, por exemplo, somente quem traz um pouco dessa parte mais racional, e aí a Josi não deve ser diferente, porque trabalha com finanças, então deve trazer esse lado também, né, um pouco, né, que é importante para mensurar algo, né? Então, eu particularmente, eu gosto de mensurar. E aí, quando a gente fala, né, em que escala, em que momento que eu estou, né, qual é essa sensação? Quando a gente fala da vergonha. Uma das coisas que eu tive um despertar, inclusive conversando com uma aliada, e depois eu até perguntei para ela a fonte e tudo, ela falou, Sandra, isso foi numa palestra, eu não entendi, mas ela ficou até de fazer uma pesquisa para mim. E ela falou que a maior vergonha do ser humano, né, é de ser amado, né, que é em 20 Hz. 20 Hz é o menor, né? Então, 0, 20, que é a vergonha, e 30, que é a culpa. E aí ela falou que a maior vergonha do ser humano é ser amado. E aquilo deu um tchutchu na minha cabeça, né? Falei, putz, né? Porque eu venho, né, de um estudo e de uma prática de que o ser amado é um dos 5 desejos principais do ser humano. Ele quer ser amado. E eu falei, como que pode ser isso? E aí, na construção com ela, aquilo para mim ficou muito claro aonde estava um gap para mim naquele momento,
né? Então, é o que eu falo. Então, era uma coisa que veio para mim. Então, aquilo para mim, naquele momento, fez muito sentido. Nossa, ser amada 20 Hz, vergonha. E aí, nessa construção, aí veio o quê? Aí veio uma série de histórias, de crenças que nós escutamos no decorrer da nossa vida. Inclusive dentro, né, da própria, a gente fala da religião, né, da ideia do pecado, né? Então, que nós fomos concebidos através, né? E aí é legal porque a Josi manja muito bem disso, e é através do ato sexual. Então, a gente colocar uma vergonha em cima disso, e é o amor que foi manifestado ali. E aí a gente vai trazendo uma série de coisas, e eu, né, dentro do meu histórico, né, de todas as minhas crenças, eu falei, putz, é isso mesmo, né? E aí a dificuldade da entrega, a dificuldade de sair do controle, né? E aí tá sempre ali, eu falei, caraca. E aí o que que aconteceu? Eu trabalho, né, com terapias energéticas, eu tenho os meus instrumentos, eu falo os instrumentos da nova era, e eu consigo mensurar isso. E aí, no dia seguinte, eu na hora de fazer o meu autocuidado, me veio de medir. Eu falei, eu vou medir esse tal, né, desse ser amado. Falei, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E qual foi a minha surpresa? A hora que eu medi, ele mediu 20 Hz. Aí eu falei, caraca, e aí eu sou uma pessoa que eu também trago muita crença, eu sou que nem São Tomé, parece que eu preciso crer, né? Eu falei, caraca, e eu falei, deixa eu medir aqui como que tá o meu chakra cardíaco, 20 Hz. Aí eu fui medir os outros estava tudo elevado, tal, aí fui fazer outras medições, porque eu faço um trabalho diário, só que ele é no geral, né? E tudo aquilo que é pontual, ele, né, você pode fazer, e aí, moral da história. Eu fui lá, validei, e eu tive que fazer durante 20 dias consecutivos, né, um trabalho energético para limpar, harmonizar e elevar essa vibração, essa energia. Né? Até que chegou o último dia, que a primeira medição, lembra, a minha primeira medição foi 20 Hz. Até chegar no último dia, que a minha primeira medição foi 800 Hz, que é a energia da gratidão. Dentro da escala que eu trabalho, então é a maior medição. E aí, assim, mas a gente está falando do campo da energia. No campo da energia são só sensações, são só percepções. E aí, tudo para que materialize, a gente começa onde? Na nossa mente. Então, quando ele falou, a gente pensa, né? A gente sente, e depois a gente vai lá e faz. E aí, a gente demora um tempo, porque eu, por exemplo, na minha ignorância, eu gostaria que, tipo assim, eu limpei agora e, tipo assim, já manifesta agora. É o que eu gostaria. Você também, Josi? Fazendo parte do mesmo time. Quem Só nunca, gente? né? E aí, na verdade, existe um tempo. Inclusive, eu não sei quem escutou o áudio diário hoje, e aí a Tabita veio até falando sobre isso hoje, que a nossa ideia, nosso plano, nossos objetivos, na nossa cabeça e no papel é muito rápido. Então, ele vem muito rápido. Só que a hora que você vai para a prática, ele tem um tempo. E até ele não acompanha a mesma velocidade do seu pensamento e da tua escrita. E aí aquilo vai trazendo uma congruência de tudo aquilo que eu venho, né, fazendo. E aí quando o Alexandre, aí beleza, vim trabalhando isso. E aí semana passada eu fiz uma formação de cocriação. Porque quando foi feita a chamada para mim, essa coisa da cocriação, por quê? Eu penso, né? Então, vamos lá, eu penso, eu crio o meu objetivo, aí a gente tem lá nosso exercício, que é o nosso plano perfeito, né? Fazer os nossos objetivos, ok. Aí a gente coloca foco, né? Nossa fé, foco e energia, e aí vem os pensamentos, porque na hora que você vai para ação, para realizar, vem algumas sensações. Às vezes vem uma sensação de medo, vem uma sensação de incapacidade, vem algumas coisas até no seu corpo que você não consegue mensurar o que é aquilo, né? E aí o que acontece? Você não acaba vibrando na mesma sintonia. Então vamos lá, né? Para que a coisa aconteça, você tem que estar numa vibração, por exemplo, de 480 Hz, que é a energia do quê? Da fé e da esperança. E aí, por exemplo, deu uma sensação de medo, você vai para 100 Hz, preocupada, ansiosa. Eu sei que aqui ninguém tem isso, tá, gente? É só em Júpiter, né? Preocupado, ansioso, né? Então, isso não existe. E aí, o que acontece? Você pega e muda a sua vibração. E aí, o que acontece? A coisa você não começa a ver os resultados, aquilo começa a ficar pesado. É onde a gente acaba desistindo, a gente acaba se desmotivando, vem a tal das pré-quedas, às vezes até para confirmar, tá vendo?
Tá vendo? Você não está fazendo a coisa correta, né? E aí você quer mudar o plano e você para. E a gente sabe o que vai dar o resultado é a constância. Feito é melhor do que perfeito. Você só tem que ir fazer. Então vai. E aí, quando eu fiz essa formação, eu fiquei muito encantada. Eu falei, agora eu vou cocriar, né? E você pode cocriar qualquer coisa. Claro, qualquer coisa, assim, desde que esteja, né, de acordo, né? Vamos colocar com o bem, né? Tem que ser bom para você, tem que ser bom para o outro, tem que ser bom para o todo. Essa é a sua, né, métrica. E aí eu comecei, né? Estou fazendo minhas cocriações e tudo mais. E aí, olha que maluco. Eu presido uma reunião de empresários aqui na minha cidade. Aí eu falei, vou cocriar a quantidade de participantes. Eu nem contei para você, Alexandre. Falei, vou cocriar, né? Então, quer dizer, uma semana antes, tá, gente? Né? Uma semana, vou cocriar porque vai ter X participante para PP. E não deu esse X de participante. Aí a primeira sensação foi, putz, será que isso funciona? E aí eu conversando com uma amiga minha, falou, Sandra, aí beleza, não comentei nem com ela, não comentei com ninguém, porque eu fiquei, sabe aquela coisa? Aí eu tive uma situação com uma aliada, e ela tinha uma situação tal, e ela veio me pedir uma ajuda, e eu fui fazer um desbloqueio energético, fiz todo um trabalho com ela, tal, e ela não atingiu aquele objetivo, só que nós fizemos no dia. E aquilo também veio uma sensação para mim, falei, puxa vida. E aí depois eu comentei com uma amiga, falou, Sandra, aquilo que a gente limpa no campo energético, ele tem um tempo de manifestação. Não é porque você limpou agora, você eleva a vibração, tá tudo certo, o campo tá limpo. Mas para aquilo se reverbere aqui, ele tem um tempo. Eu falei, entendeu? Então, o que é gostoso? Quando a gente vai trazendo esse estado de consciência, e aí quando a gente fala das emoções, aí eu conversando com o Alexandre esses dias, eu falei, eu sou quase 70% de emoção quando a gente utiliza, né, as ferramentas do analista corporal. Então, o rígido, né? O masoca e o meu oral, oral e meu masoca já dá 53%. Aí pega 23, metade do rígido, né? Já vou quase 70%, 68%. Esse eu sou pura emoção. Pura emoção. E como que você traz esse controle? Né? E aí, Criando realmente estratégias e ritos, né? Então Né, Alexandre? Aí eu falo demais, né, gente? Vocês me desculpam, mas eu amo. Assim, deixa eu te colocar no mudo aqui também. Mas e aqui, voltando, tudo isso que a Sandra comentou, eu acho que tem a ver com o nosso assunto, que é falar sobre emoções, porque a gente está vivendo uma situação que, como ela falou, ela não quer passar por um processo, e as pessoas hoje não querem passar por um processo para chegar no objetivo. Elas querem já pensar e já ter aquilo na mão, o resultado imediato. E aí no GPS tem uma fala que é muito conhecida, que é não olhar para o resultado, e sim pelo progresso. E as pessoas não querem ver o progresso. Eu assisti um filme, Poder Além da Vida, não sei se vocês conhecem. É um filme maravilhoso. Para mim, ele é 100% terapêutico. Tudo que se fala ali, conhece, né, Josi? Super recomendo. É uma das primeiras, quando eu tive as primeiras formações de coach, ele é um dos primeiros que a gente precisa assistir. Cara, eu assisti esse filme mais de 20 vezes, sem exagerar nenhuma vez. A gente podia ver e até comentar sobre ele depois. Eu acho que vale a pena esse tipo de estudo para ajudar, né? Sim. E essa situação que ele coloca no filme, ele tem uma frase, talvez uma das últimas frases do filme. Então, se vocês querem lá o spoiler, vai logo para o final. Claro que tem que entender o filme para você assistir. Mas as pessoas chegam no topo de uma montanha, olham e vão embora. Não é isso que é o importante. A questão mais importante é tudo que você percorreu para chegar até o caminho onde você chegou. Porque se falarem, meu sonho é ter 1 milhão na conta. Cara, coloca 1 milhão na conta e vê o que você vai fazer. Vai fazer merda. Com certeza. Você não vai saber utilizar de forma, porque você não teve valor para aquilo. E a questão que todos vão fazer, mas muito provavelmente vai acontecer uma desgraça. Você vai querer ajudar parente, vai querer pagar a dívida de um. E hoje a gente tem uma visão, quem está aqui hoje tem uma visão diferente do que é uma dependência emocional. Como que isso joga a gente para baixo?
Então, você vai querer ajudar amigo, vai querer ajudar parente, vai querer ajudar pai, vai querer ajudar mãe, irmão. Cara, você vai querer ajudar todo mundo. E aquela pessoa que é a mais importante do mundo, você acaba não ajudando. E aí entra o narcisista, né? Mas eu ajudei todo mundo. E onde você ficou? No mesmo lugar que você estava antes. Então não adianta. Tem que ter o controle das emoções. E esse filme ele fala muito sobre isso, sobre muitas emoções que vão acontecendo. É o imediatismo. É o resultado imediato sem fazer nenhum tipo de esforço. Não digo nem que é esforço, mas é ter o resultado imediato. O Cortella tem um vídeo que fala de miogização, de miojo mesmo. Todo mundo quer tudo muito rápido, principalmente hoje as crianças. E aí, se você demora um pouquinho quando entrega o produto, eu quero aquela xícara lá, assim, assim, assado. Quando entrega, agora não, mas passou à vontade. A gente está criando uma série de crianças hoje que serão frustradas no futuro, porque vão receber nãos. Na vida, infelizmente, a gente recebe muito mais nãos do que sim. Aprender a lidar com essas emoções dos nãos da vida. Tem que aprender a lidar com as emoções dos sims da vida. Eu vi o Elton, coloco o Elton aqui na pauta que todos conhecem, né? Eu imagino. Eu vi o Elton falando uma vez que a conversão de vendas dele é de só 2%. Cara, imagina você falar com 100 pessoas para 2 pessoas dizerem sim, eu quero. Então a gente tira uma conta matemática. Hoje a gente está com 70 mil, já teve 70 mil alunos. Então olha só o tanto de pessoas que ele conseguiu atingir. Mas olha quantos nãos ele conseguiu atingir. Então, o não é uma emoção também. E é uma emoção que a gente precisa lidar. E é uma emoção que, a princípio, não é uma emoção boa de receber um não da vida. Seja de um namorado, de um emprego, de um cliente, de um possível cliente. É lidar com ele, levantar a cabeça, cara. Agora só falta 97. Agora só falta 96. É bem assim, né, Alexandre? Um não, né? Gera o quê? Uma frustração, né? E Uma irritação, uma raiva, né? Então ele vai gerar uma desânimo. série de coisas, né? Ah, Um abandono. E aí você vai assim, é só isso, né? É só um não. é só um não. Cara, você com Não certeza. é verdade, não é só um não. Não é, Sandra. A questão, se você levar ao pé da letra, eu estava vendo uma história não, eu vi uma live, sabe essas propagandas que no final está escrito clique aqui? Eu vi um cara falando assim, você quer ser um bom vendedor? Né? É mais ou menos isso, não sei se vocês já viram. A pessoa liga para o cliente, olha, eu estou vendendo um carro. Você tem interesse? Não. Não tenho. Desliga e vai para outro. Porque se ele não tem interesse, ele não vai querer comprar. E você percebe até mesmo pelo timbre da voz da pessoa se ela está falando não para se livrar de você e ela realmente quer um carro, ou se, não, ou se ela realmente não quer. É. E E aí, na até mesmo pelo verdade, timbre da emoção que a pessoa está passando para você, no timbre do não, você consegue perceber. E como que ele vai ganhar vendas, quantidade de vendas? Desligando e ligando para o outro, desligando e ligando para o outro, desligando e ligando para o outro. Quando ele vê que nossa, existe uma possibilidade, ele investe. Você tem certeza que você não quer um carro? Cara, um carro zero, cheirinho de novo, né? Você não sente um desejo? Você cultiva a curiosidade da pessoa. Eu lembro na faculdade que, que eu fiz um trabalho, eu nem lembro de qual era a matéria, mas era como convencer uma pessoa em 15 segundos, em 30 segundos. Cara, você fala, é impossível. Você não convence ninguém em 30 segundos. Você gera dúvida. A partir do momento que você gera dúvida na pessoa, e a pessoa se interessou por aquilo que você tem para falar, ela vai, opa, peraí. E o meu trabalho foi, estou no elevador, eu lembro bem, estou no elevador, dou bom dia pro diretor da empresa que estava do meu lado, e eu falo para ele, como que era a frase? Era uma frase bem curta. Pô, parabéns, a empresa está indo bem, né? Mas
Já pensou em fazer tal coisa ao invés de tal coisas? Opa, chegou meu andar, estou descendo. Cara, eu só gerei uma curiosidade. Só gerei uma curiosidade. Você não vai convencer ninguém a mudar nada em 30 segundos, ou em 15 segundos, ou em 10 segundos, ou em 1 minuto. Você não vende nenhum produto em 1 minuto. Né? Então, é você trabalhar sempre com a emoção. Olha mais uma vez a emoção aqui. Trabalhar sempre com a emoção da curiosidade, a emoção da dúvida. E é esse o objetivo que a gente tem que colocar como um hábito, entender as emoções. Então, seja num relacionamento, seja num negócio, seja em qualquer coisa. E aí, o que você quer? Eu acredito muito no papel e na caneta. Antes de qualquer coisa, colocar as coisas no papel. Antes de qualquer coisa, escrever. Sabe? É como se você estivesse materializando alguma situação, materializando um sonho. Tem pessoas que fazem livros dos sonhos, né? Livro de objetivos. Eu gosto de escrever alguns objetivos. Eu gosto de colocar ali no papel o que eu quero. E isso, para mim, acontece, funciona. Muito mais que eu ficar só no pensamento. Então, talvez fazer um agradecimento escrito, talvez ter aquele momento de gratidão. Sou grato pelo ar, pela caneca, por esse encontro, pelas pessoas que estão presentes, por qualquer situação. Mas se você tem esse hábito de escrever no papel, é escrever mesmo, não é digitar, é escrever, eu acho que isso daí consegue ser muito mais materializado do que ficar só no pensamento, porque o pensamento passa, você esquece. Mesmo que você não olhe nunca mais para aquele pedaço de papel que eu vou escrevendo, né? Você já materializou ele de alguma forma. Você já deixou ele muito mais perto de uma realidade. Então, eu acredito muito no poder da escrita, no poder, se puder dizer o que significa. Elô, fala aí. Que? Não, na verdade, é porque eu estou aqui te ouvindo e pensando que semana passada alguém falou que estava fazendo um evento e caiu e aí machucou, aí alguém comentou sobre o lado direito, qual que era o lado, direito ou esquerdo? Aí eu queria entender um pouco essas sensações, ou machucar, ou sentir alguma coisa. Se isso tem. Josi, acho que é com você, né? Está querendo, interrompendo, né? Vamos dizer assim. Sim. Aí aconteceu uma situação. Aí, o que significa o lado do direito? Eu não queria interromper, por isso que eu falei. Por isso que eu botei no chat. Era só para alguém falar. Desculpa, Não, tudo bem. Mas só para porque concluir, você estava falando de outra coisa. só Então, para aí eu concluir, não queria Stephanie, eu interromper. acredito muito que o escrever ele vai te trazer mais resultados. Você colocar no papel, desenhar, o que for, mas é colocar a caneta, colocar o papel e escrever aquilo que você imagina. E agradecer também. Acho que isso faz parte de você transmitir. Agora, segue aí, segue o rumo. Pode falar, Eu Josi. vou responder, então. Antes de responder a sua pergunta, Luísa, sobre o que o Alexandre falou, chama Pitch Elevation, né? É o pitch de elevador, que é muito bacana. Eu aprendi muito isso desde quando eu comecei a vender produtos eróticos. Ah, Jô, você vendia produtos eróticos? Não. Eu sempre vendi produtos para saúde íntima, empoderamento e relacionamento. Então, o que eu já fazia? Eu já girava um clique na cabeça da pessoa, que é totalmente diferente. E aí, a partir disso, eu fui estudar hipnose para tirar a insegurança, né? Vendas e tal. E dentro da hipnose, tudo que o Alexandre falou, eu vou correlacionar aqui, tá, Alexandre? Isso. Tudo que ele falou, tudo que você começar a vender, você vai falar para a pessoa assim: olha, imagine isso, que é o seu produto. E aí você começa a falar sobre isso, por exemplo, a Sandra, que também trabalha na questão da emoção. Imagina você deitando na cama e tendo um relacionamento, uma vida tranquila, emocionalmente saudável. Aí a pessoa vai criar um clique. Por exemplo, Marcelo, você trabalha com o que mesmo? É hotel, né? Pescaria. Imagine você no final de semana, sem nada para preocupar. Sabe aquele momento, assim, de que
Tá nervoso, bem mineiro, tá? Tá nervoso, vai pescar. Pois é aqui que a gente encontra esse momento de relaxar. Você, família, você vai vendendo e você vai criando. Então, utilizar o Imagine, que é uma técnica da hipnose. Na hipnose, eu encontrei muitos pastores e padres fazendo a mesma coisa. Então, eu não entendia, hoje eu entendo, que é uma âncora para você criar, abrir a mente da pessoa. Enfim, sobre a escrita que o Alexandre falou. O mundo, gente, a Tábua diz, aliás, os 10 mandamentos ele foi o quê? Escrito. A Bíblia foi o quê? Escrita. Tudo que você quer tem que ser o quê? Papel e caneta, escrita. Então, a prosperidade. Então, eu falo, né? E vou escrever. Assim como colocou lá, eu coloco correlação na Bíblia, gente, e troque minha palavra para o Deus que você acreditar, tá? Mas tudo é a partir da escrita. Você vai fazer um contrato de casamento? É escrita. É uma responsabilidade. Você vai fazer um contrato de empresa? É escrita. Você vai fazer um contrato com seus sonhos? É o quê? Escrita. Que é o sonho perfeito, que é a carta dos sonhos, é a carta do futuro, onde a gente pode. Mapa dos sonhos também é escrita e imagem. Que aí a gente vai entrar nas emoções para fazer acontecer. Beleza, e atitude, né? E aí, beleza, só correlacionando agora os lados, dentro da sistêmica da constelação familiar, a gente fala que o nosso lado esquerdo é o nosso lado feminino, né? O nosso lado feminino e o lado direito masculino. A pessoa da semana passada que estava fazendo um movimento de palestra, ela caiu e machucou o lado esquerdo. E eu comentei que tinha uma mentorada minha que caiu também, no último momento da palestra dela, a gente tinha montado a palestra, e ela caiu, e ali foi o momento dela romper um padrão de questão de trabalho. Então, lado esquerdo. Ah, beleza. Por exemplo, eu passei algumas situações este ano que era sobre o meu lado feminino. Então, lado direito. Aliás, lado esquerdo. Por quê? Por que confunde às vezes? Porque na constelação tem um lado e na questão da medicina chinesa, o lado muda. Né? Por exemplo, eu tinha questão escondente. Então, já era o meu lado o quê? Meu lado pai falando, né? O meu lado masculino. Então, você precisa, cada indivíduo é único, mas a senhora Thalita até falando, né? Tem essa questão dos lados pela medicina chinesa. Eu gosto muito dessa filosofia, né, Sandra? Então, assim, é sobre isso. Acho que te fiz entender. Total. Beleza. Então, era só Obrigada. Caiu, foi gente, assim. esse café aqui está cada dia mais imperdível. Meu Deus, eu tinha um compromisso hoje, falei, eu vou atrasar esse compromisso, que eu não vou perder esse café. Ô, Josi, vou aproveitar, vamos abusar da Josi. Ô, Josi, e eu estava até... Não fala essa palavra comigo hoje não, pelo amor de Jesus. Abuso? Aproveitar? Pode perguntar. Deixa eu te falar, no caso, por exemplo, eu falo que sempre bate aquela dúvida, né? Então, quando a gente fala do direito, do esquerdo, e a gente traz ali o conceito de que toda doença realmente ela vem do emocional, que é uma doença psicossomática, foi algo que nós fomos plantando. E aí a gente vai assim, do lado direito ou do lado esquerdo? E aí agora eu fui perceber que, por exemplo, que como o pessoal foi perguntar, porque sempre vem essa dúvida em mim. E aí eu vi que existem esses dois lados, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do lado direito do nosso cérebro, a parte da razão, não sei o quê, e aí no caso da medicina chinesa. Então, tudo aquilo que está do meu lado direito, né, representaria, né, o masculino, o do meu lado esquerdo, o feminino. E aí, por exemplo, quando a gente fala de constelação, a gente traz muito a nossa base, né, pai e mãe, né, que também é a questão do feminino e do masculino. Né? No caso, você é consteladora. E aí, no caso, dentro da constelação, também esse mesmo conceito ou não? Não, né? Não. Por isso que dá confusão, porque eu também estudei constelação e estudei psicossomática, para saber por que as doenças vêm e como que é. Só que, vamos lá, vamos analisar. Hoje, percebendo essa confusão, eu fui buscar, e até se alguém souber, tá? Vamos compartilhar entre nós. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente olha para trás, é pai e mãe e as origens, a gente precisa resolver. Então, lado esquerdo, lado direito. Então, mãe do lado... Quando a gente vai para frente, não inverte a polaridade? Você tem que ir para a vida? Será que é por isso? Pode ser me veio isso aqui agora, tá, gente? Não tinha pensado sobre isso, mas eu acho que faz sentido, porque a vida é para frente. E aí você tem que resolver uma coisa atrás, é igual espelho, você inverte, né?
Pode ser isso. Porém, entretanto, todavia, eu sempre pergunto, eu vou investigando a pessoa. Talvez seja o lado espelhado, você olhar para trás. Exatamente. Agora que eu pensei disso, olha aqui, Né? eu estou lançando a minha mentoria Além do Espelho, a propaganda. Mentira, Olha gente. isso. Tem um ano que eu não lançava, agora eu vou lançar. E aí, agora que eu pensei sobre a questão de reflexo, porque o reflexo é isso. Então, a gente está certo quando a gente fala das emoções do lado direito, né, que é o masculino, e depois inverte, que é o que acontece com aquela pessoa. Inclusive, gente, quem quer saber mais, não só a gente aqui falando, mas eu adoro, sabe quem? Cristina Cairo, que fala muito isso no YouTube. Então, é bem interessante de ver também, tá? Eu Pode ser. tenho o livro dela. Eu tenho, Eu comprei um acho. livro dela há muito tempo também. Cara, essas conversas estão ficando cada vez melhores mesmo. Então, maravilhosas. Estou adorando aqui esses encontros, porque a gente chega com uma situação e aquilo vai se espalhando, vai se ramificando para outras áreas. É uma coisa deliciosa. E se É deixar, mesmo. eu sei que vai. Se deixar, eu sei que vai. Até Hoje fizeram propaganda para Marcélia hoje. Tá nervoso? Vai pescar. eu amo, gente, fazer assim. Eu acho que trazendo um pouquinho de tudo que vocês trouxeram aqui, eu adoro essa parte energética também. Eu tenho algumas formações nisso, mas eu nunca atuei, mas eu vivo muito isso também. Sou coach também, sou formada em programação neurolinguística, tem um currículo bom aí, só que eu nunca quis colocá-lo para trabalhar, porque o meu propósito não realmente não é esse. E falando realmente de emoções e escrita, né? Eu sou a pessoa da escrita, eu tenho muitos cadernos e muitas anotações, e eu vivo com o caderno. E acho que 40 dias, 50 dias atrás, o meu filho mais novo, o Murilo, de 14 anos, começou com um estado meio depressivo, né? A fase de adolescência, 14 anos, né? Ele tem um déficit da parte paterna bem forte, não é que o pai não esteja presente, mas não é do jeito que ele quer. E o Murilo sou eu vestido de homem, né? Estou dizendo assim, não que somos muito parecidos, mas em emoções, em sensações, né? A diferença é que o Murilo é muito mais toque que eu não sou muito do toque e ele vive pendurado. E ele veio por uma situação e ele falou para mim que ele estava muito triste, que ele não sabia o que ele queria. E daí ele me manda muitos vídeos no Instagram. E é a forma, e eu sei que quando ele me manda esses vídeos é porque ele quer me mostrar alguma coisa. Isto positivo ou negativo. E ele começou a me mandar muitos vídeos de TDAH. E começou a me questionar, e começou a fazer perguntas. Você já fez esse exame em mim? Você já fez isso? Falei, Mu, nós já fizemos, você não tem TDAH. É muito perto a linha ali onde você está, mas você não tem. Mas o que que você está sentindo? E fui conversando com ele, e ele foi me explicando um pouco que ele conseguia falar. Eu tenho uma técnica que eu amo, e aqui vem o que a gente está falando, que é a escrita. Toda vez que eu me sinto muito mal, ou toda vez que eu me sinto muito feliz, eu escrevo. Quando eu me sinto muito feliz, eu comemoro com a escrita da felicidade. E quando eu me sinto muito mal, eu queimo, porque eu gosto muito da força do fogo. Eu acho que o fogo ele tem um poder transmutador muito forte, falando em energia. E liguei para uma amiga minha aqui, que é terapeuta sistêmica também, e ela é muito, muito sensitiva, e ela conhece muito o Murilo, ela já atendeu o Murilo. E ela virou para mim e falou, Má, é coisas da adolescência. E daí eu falei para ela que eu havia falado para ele. Falei, amor, vamos fazer o seguinte: escreva uma carta e escreva tudo de ruim que vier à sua cabeça. Eu odeio a minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio meu padrasto, eu odeio minha vida, eu quero me matar, eu quero. Escreve tudo. E eu falo essas coisas bem abertas para ele mesmo, para ele entender se realmente ele sente aquilo ou não. Eu odeio o cachorro, eu odeio o vizinho, eu odeio a escola. Escreve. Eu quero xingar? Xingue. Eu quero falar palavrões? Fale, escreva tudo isso. E eu sempre falo, quando você vai fazer essas cartas, é um papel branco e um lápis. Não pode ser caneta.
Energeticamente a gente sabe, né? O poder que o lápis tem e a caneta não tem. E ele fez todo esse processo. E daí comecei a dar um passe-fora para ele, naturalzinho, para ele se sentindo melhor. Não durou 15 dias. E eu deixei, soltei e fui para a vida. Aí passou 15 dias, eu falei, e aí, fez a carta? Eu fiz. O que você fez? Ah, eu queimei. Falei, tá bom, e como é que você tá? Não, já passou. Porque criança é objetivo, né? Ah, já foi. Né? A gente fica ali pensando, né? E as coisas foram mudando para ele. Então, assim, o poder da escrita, o poder dessa conexão. E eu tenho uma frase que eu ouvi de um mestre em vendas, Caio Carneiro, acho que vocês devem conhecer. Eu já o conheci pessoalmente e ele é incrível. E Caio Carneiro sempre falava, em todas as palestras que eu ia com ele, você tem que ter um desejo ardente. O seu desejo tem que arder no fundo do seu coração. E eu acho que em muitos momentos a gente não sabe, o ser humano não sabe que desejo é esse. O que realmente arde no teu coração? E daí eu comecei a olhar para mim, comecei a ver o que realmente doía no meu coração. Porque eu falei, se essa dor é tão grande, esse é o caminho que vai arder o meu desejo dentro de mim. E trazendo um pouquinho do GPS para cá, eu descobri que realmente o que eu mais quero na minha vida é ser uma boa esposa. Hoje eu estava arrumando a minha cama antes de vir aqui para o café e eu pensei comigo, eu não construí com a minha família, com os meus filhos, um dia nosso. Nós não construímos. Ah, é aquele dia que a gente vai, um vai fazer o café da manhã, outro vai fazer o almoço, outro vai fazer o jantar, outro vai fazer sobremesa. Eu nunca construí isso na minha família. E cada dia mais eu venho sentindo isso em mim, que esse é o meu desejo. Por isso que eu entro em conflito com todas as outras áreas da minha vida. Por isso que quando eu vou trabalhar, eu grito, por isso que quando eu vou cuidar do pesqueiro, eu grito, por isso que quando eu vejo muito contato com muito dinheiro, eu grito. Eu adoro pessoas, eu adoro conversar. Eu sou quase a Sandra, assim, meu oral é 27%, meu masoca é 24%, o meu... Esqueci agora. A minha rígida é 22%. Então, eu brigo comigo mesmo o dia inteiro, não tem jeito. Tamo Eu tô junto, gente. aprendendo a lidar com isso. Mas aqui está, às vezes a gente não sabe qual é esse nosso desejo ardente, o que realmente eu quero, sabe? E, e é um processo. Gente, eu deixei uma vida há 3 anos atrás para estar aqui com o Douglas. Naquela ocasião, eu sabia que eu queria estar com ele. Mas na minha impulsividade, eu tomei uma decisão que, assim, em 2 meses que eu estava namorando com o Douglas, a gente já tinha mudado de cidade, já tinha praticamente casado, já estava todo mundo junto, tirei os meus filhos da escola que eles estudavam, eu virei a minha vida assim. Isso virou uma confusão dentro da minha vida, dentro da minha família. Porque eu não sabia administrar isso dentro de mim. Eu só sabia fazer aquilo, eu só sabia ser a Marcélia profissional. Por quê? Desde que os meninos nasceram, eu tive uma empregada em casa. E essa mulher fez tudo para mim. E eu sou muito grata a ela até hoje, porque ela fazia tudo para mim. Desde a minha roupa até o bem-estar da casa e dos meninos. E eu deixo tudo isso para vir morar num lugar maravilhoso. A cidade é perfeita, é onde a gente mais... Acho que todo ser humano gostaria de estar num lugar assim, tranquilo. Parece que você está no sítio, mas você está na cidade. E daí as coisas foram acontecendo, o dinheiro foi acabando, a gente teve que sair de uma casa, de um sobrado, e morar em 2 quartos dentro do pesqueiro, 2 quartos literalmente, gente, não tinha uma sala, uma cozinha, não tinha nada. E eu virava para mim e falava, Jesus, o que que eu fiz da minha vida? E eu não entendia todos esses sentimentos, e daí eu fui me frustrando, e fui estudando, e fui me frustrando, e fui estudando, e fui me frustrando, e as coisas foram acontecendo. Quando eu descobri que eu quero realmente ser uma esposa, semana passada. Como eu descobri isso? Fuçando, dentro do protocolo, rodando protocolo,
E uma funcionária do restaurante que tem lá no Pesqueiro falou para um cliente: ah, vai ali na casa do lado, conversa com a Marcélia, esposa do Douglas, que ela vai te explicar sobre a pesca. A hora que eu escutei isso, eu, esposa do Douglas, o caralho. Imagina, eu sou dona dessa porra toda aqui. Que isso? Tá falando que eu sou esposa do Douglas? Não, não sou. E fiquei batendo o pé, o cara veio, eu atendi o cara, muito gentil, que eu sou muito simpática, gentil, blá, 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 blá. O cara foi mal. O cara só queria comprar peixe, eu não vendo peixe, daí o cara foi mal. Mandei para minha anfitriã: Karina, tô louca aqui com essa frase. Ela virou para mim e falou assim: por quê? Por que soou ruim você escutar que você é esposa do Douglas? Eu parei. Caceta, não é isso que eu tô buscando? Eu não quero ser esposa do Douglas. A vida só tá me mostrando. Aí fomos a fundo, fomos buscando. Aí ela falou: então rode um protocolo. Medo de ser esposa de um homem provedor. Esse era o meu medo. Não era ser esposa do Douglas ou do João ou de quem fosse. O meu medo era ser esposa de um homem provedor. Para esse homem ser provedor, essa Marcélia não pode estar no lugar que ela está. Aí a minha amiga que me ajudou com o Murilo virou para mim e falou assim: Má, para uma rainha ser rainha, ela precisa de quem? De um rei. Então, eu preciso ocupar meu lugar de rainha e fazer o meu homem ser esse rei. Porque os homens, eles são estimulados e incentivados por nós. Eles fazem, o Alexandre é prova disso, eles fazem tudo o que a gente determina. Tudo o que a gente coloca para eles. Então, eu vou estar no meu posto, mas eu vou estar no meu posto de esposa. Entendeu? Eu não vou deixar de cuidar das finanças do pesqueiro, eu não vou deixar de incentivar, de ter as nossas ideias, o Alexandre participa muito disso, de ter as nossas ideias, as nossas criações e incentivar esse homem. Mas eu abaixei a minha guarda para eu entender. O meu desejo ardente é ser esposa. E o meu maior medo era ser esposa de um homem provedor, porque ele ia ser maior que eu. Então, gente, isso começou há 3 anos atrás. E eu nem sabia que isso tinha começado há 3 anos atrás. Mas eu estava em busca de uma vida gostosa, de uma família feliz, de construir isso. Porque, para mim, a José Coach sabe que quando a gente vai para esse lado, a gente busca os nossos valores. E os meus 3 principais valores são amor, família e verdade. São 3 coisas que eu não abro mão na minha vida. Por quê? Para mim, as coisas têm que ter congruência, tem que fazer sentido. E família, o amor está no topo. Família está em segundo. Por que o amor está no topo? Porque ele vai regir minha família. Então, foram 3 anos construindo uma vida que eu nem sabia que eu queria construir. Eu sabia que eu queria uma família. Como era essa família, que jeito, como era esse homem, que lugar que eu ia morar, trabalhando ou não, eu fui desconstruindo uma Marcélia para eu construir outra Marcélia. Então, é o desejo ardente, é muita escrita e muito protocolo. Marcélia, fazer a pergunta óbvia. Foi fácil passar por esse processo? Gente, eu queria me matar todo dia. Para você ter noção, hoje é segunda. Eu me perco muito no final de semana, porque de terça a gente não trabalha, e para mim domingo é terça, né? Na quarta-feira da semana passada, isso aconteceu na quinta. Na quarta-feira da semana passada, eu cheguei no Douglas e falei assim, ó, o caminho é esse, o processo é esse. Eu tô cansada de você me falar que vai fazer e não faz porra nenhuma. Então eu vou te falar uma coisa, ou você faz, ou eu vou continuar sendo só sua sócia. Eu não vou ser mais sua esposa. A gente vai organizar a vida daqui para frente. Mas, cara, você precisa fazer. Ou você vira para mim e fala assim, eu não quero essa vida que eu quero viver. E daí eu vou me encaixar de outra forma.
Depois que eu tomei essa atitude, lógico que eu não falei tão delicada assim, né? O Alexandre me conhece, sabe? Um pouquinho mais estúpida. Ia Mas colocar, ia colocar eu as coloquei cartas para na mesa de formas claras. ele e falei, é assim. A nossa vida está travando aqui, a sua dependência emocional é essa. A sua vida interfere aqui dentro, tanto quanto a minha, nós somos 50%. Marido e mulher, nós somos 50% sócios. Ou você caminha por esse lugar, ou eu vou começar a caminhar por outro. Porque levar essa bagagem aí, tá difícil. Falei para ele, arrastar essa corda aí tá complicado. Então, vamos começar a cortar isso daí. Aí ficamos um dia inteiro, aí ele resolveu chamar lá no grupo dele e fazer o primeiro pense comigo da vida dele, e as coisas começaram a fluir. Ele já fez algum protocolo? Não. Ele tomou alguma atitude? Não, mas a energia mudou. Atitude sim, né? Ele tomou. Mas a energia mudou pra gente. E, gente, foi doído, foi doído. Eu tive meses em que não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu tive meses que não tinha dinheiro para comer. A gente está num mês muito difícil. A gente está num mês que as coisas estão ficando bem complicadas, ficaram bem complicadas para a gente, mas a gente não desistiu. Desistir não é uma opção. E você sabe do potencial que tem você, eu sei do seu potencial, eu sei do potencial que tem o Douglas como o fazer, que ele é do fazer, e eu sei o potencial que tem o negócio de vocês. E vocês sabem também. Vocês precisam acreditar mais. O Douglas precisa acreditar mais que tem uma questão emocional muito forte aí. E é tomar aquelas atitudes que a gente deu uma palhinha um tempo atrás. É ter conversas que não são agradáveis, cara. Esse é o meu posto, essa é a minha posição, esse é seu posto, essa é a sua posição. Você vai até aqui. Daqui para frente, você precisa pedir permissão se você quer invadir o espaço. E você sabe, Marcelo, de quem que eu estou falando. Só que talvez esse papel não seja o seu, seja o dele. Mas para ele tomar uma ação, Exatamente, seja difícil. exatamente. Então, meu Deus, Inclusive, ontem estávamos novamente numa reunião, né? Porque a gente teve que trocar o marketing e o cara excelente. Aliás, se vocês precisarem de um marketing, pode chamar, que é perfeito. Depois me chama se quiserem. E, e novamente o pai do Douglas entrou no meio da sala ali, do nosso espaço. E daí eu olhei para a cara dele e ele teve que entender que, né? Só que assim, é um lugar que eu não posso ir, porque é o pai dele. A minha vontade é falar, meu filho, ó, só me desculpa, mas você está invadindo o lugar aqui. Eu tenho coragem de fazer, mas não é o meu papel. Ele não é meu pai. Se fosse o meu pai, eu saberia falar com ele com toda certeza, entendeu? Marcelo, de repente você não precisa falar como pai do Douglas, mas você pode falar como sócia. Você pode, É, eu eu, sei que não é o seu papel nesse momento, mas talvez você possa assumir essa responsabilidade como sócia. sim, Estamos numa reunião de é um, negócio. é um lugar que eu estou me preparando, mas eu não estou me preparando porque eu não tenho coragem, eu estou me preparando para eu não ser guiada pela emoção, e sim pela razão, Não, tá entendeu? certo, Então, mas assim, eu só estou falando. tem algumas coisas que eu preciso escrever bastante, colocar aquilo na minha cabeça, porque senão a emoção vai tomar conta e ele vai me responder torto, como ele já me respondeu alguns dias atrás, né, no meio de uma conversa que eu estava com a mãe do Douglas, ele virou para mim e falou assim: eu não me importo com a cara que você faz, porque eu sou muito expressiva, né? Minha cara me entrega demais, é um problema essa cara. Mas. E ele virou para mim e falou assim: independente da cara que você fizer, eu vou continuar fazendo. Mas eu não respondi, porque, primeiro, a conversa não era com ele, entendeu? Mas vai ter um momento da conversa com ele também. Maravilha, mas é bom você expor situações reais. Eu gosto muito de colocar situações reais. Claro que muitas vezes eu não cito nomes para não expor ninguém, mas minhas situações que aconteceram e que eu vejo que é pertinente para determinados assuntos, eu exponho. Você já sabe, você já participou e coloco como exemplos bons e ruins.
coisas que a gente acaba levando para a vida mesmo, como aprendizado, né? E você trazendo essa questão, Marcélia, ela caiu? Opa, não, tá aqui, mudou de lugar. Então, você trazendo essas questões, eu acho que é inspiração para as pessoas tomarem ações, né? Ou tomarem decisões do que podem e do que não podem. Eu acho que você, como mulher, está numa posição que você quer ser a mulher do seu sócio, né? E não tem nada de errado, mas lembre-se que você também é sócia de um empreendimento junto com seu marido. E às vezes, e eu já falei isso, o homem é difícil tomar algumas decisões, é mais fácil a mulher tomar decisões, e a mulher que toma a grande maioria das decisões, mesmo que for por trás da cortina, amor, não é mais fácil você fazer isso, isso, aquilo? Cara, e mostrar que o homem vai executar. Isso o homem se sente lá em cima, mas quem decide no final das contas muitas coisas é a mulher. Quem determina o rumo de uma relação, o sucesso ou não, é a mulher. Sinto muito, não tem outros homens aqui, e não estou falando isso porque só tem mulher, mas é a mulher que determina. Infelizmente. O homem só leva E um você pé sabe, algumas vezes. e você sabe que por muito tempo eu achei que esse lugar soava não falso, mas manipulador. E eu olhava muito com esse olhar, eu estou manipulando ele para que ele faz, até que eu entendi a minha posição, e até que eu entendi o quão sábia é uma mulher. E não é uma manipulação, é realmente mostrar isso. E essa história do rei e da rainha soou muito forte para mim, porque eu vou fazer tudo, mas quem responde pelo reinado é ele. Se o cliente vir xingar, é para ele. Se o pai vir resmungar, é para ele, porque ele tem a força, né? Ele tem hormônios para isso. Então, deixou de soar falso ou manipulador para mim assumir essa postura. Mas vocês entendem que é uma construção, meninas, assim? É todo dia, é fazer todo dia um pouquinho, né? Eu, como sou muito visual, eu, por isso que eu escrevo muito, eu tenho post-its na minha geladeira. Ó, eu tenho que ser mais sutil, eu tenho que ser mais leve, são coisas que eu quero mudar na minha vida. Eu vou conseguir ser do dia para a noite? Não, não vou conseguir dormir linda e acordar mais bela. Mas todo dia, se eu fizer um pouquinho, e é uma construção, e é aquilo que eu falei, às vezes a gente não sabe realmente qual é o nosso desejo ardente, qual é o nosso sonho, nosso grande sonho. Às vezes nós somos guiados e levados pelos sonhos das pessoas que estão ao nosso redor, até a gente descobrir que realmente era aquilo. Está sem som, Lê. É que estão limpando o jardim aqui no condomínio, então barulho, então não sei se está chegando até aí. Não, Então, não mas tá. olha só que legal. Admitir que isso é para o homem admitir determinadas situações é horrível. E ninguém está admitindo ser fraco. Isso não vai transformar o marido, ou o namorado, ou o companheiro num homem banana. E sim num homem que ouve e age pela emoção que a mulher está sentindo, por aquilo que ela tem de visão. Cara, a mulher sempre, e desculpa, não é pejorativo isso. A mulher sempre teve tempo para pensar. Eu falo até que a visão periférica do homem e da mulher é muito diferente, porque a mulher ela sempre está centrada ali. Desde o tempo das cavernas, ela ficava na caverna, cuidando da cria, cuidando da comida, enquanto o homem tinha que ter uma visão periférica ampla para voltar vivo. Porque se um bicho viesse de um lado, ele tem que estar ali atento. Então, o homem ele é muito mais o fazer, que é buscar a caça, isso desde dos tempos, né? Que o homem ele é homem, o ser humano, né? E a mulher vai ficar paradinha ali, quietinha, cuidando, administrando, organizando, cuidando da cria, cuidando da comida que ele trouxe, executando a comida. Então, não é pejorativo, é uma questão de evolução. E o homem está ali para fazer, para executar. Por isso que ele tem a força. Porque se fosse inverso, o homem ficasse, seria exatamente ao contrário.
Então, até a visão periférica do homem e da mulher, e aí vem a questão pejorativa, assim, que a mulher não sabe dirigir, que ela não tem noção de espaço, é por essa razão. Só que também tem a situação pejorativa, que o homem abre a geladeira e não enxerga a manteiga. Por quê? Ele olha por um todo. A mulher olha cada pedaço, cada espaço. Então, tudo isso, na questão da evolução e da questão do dia a dia, a mulher é que tem muito mais visão centrada de um negócio, do negócio executar mesmo, do negócio do empreendimento, do que o homem. O homem vai executar. O homem está ali para executar. E não muito tempo atrás, o que aconteceu? O homem acordava cedo, década de 60, 70, o homem acordava cedo, vai trabalhar, traz o pão, dorme, a mulher cuida continua, né? Agora é que mudou tudo isso. Da mulher querer assumir a responsabilidade de trabalhar, de querer se prover sozinha, de bater no peito e falar: eu sou mãe solo, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Mudou, cara. E não tem jeito de falar que muitas pessoas ainda pensam dessa forma. E quando você traz a essência da mulher, que é olhar pro pouco, mas que abrange muito, é diferente. É você voltar às suas origens e você ser a mulher que sempre foi, uma mulher sempre foi mulher, que é cuidar, que é olhar para a família, que é olhar pro cuidado, orientar, tipo, toma cuidado, mas faz que vai dar certo. E o homem tem o quê? A força de executar. Então, tomar cuidado nas decisões de cada um, de cada uma, e não levar isso como submissão, né? Que a mulher está ali para servir o homem. Os dois estão para um servir o outro. E não é ser submisso ou submissa, e sim ser parceiro um do outro. Admitir que tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida hoje tem muita emoção. Deixar a guarda mais aberta para as emoções virem naturalmente. E se permitir que toda essa emoção, seja a emoção falada, a emoção sentida, a emoção escrita, deixa acontecer para que as coisas na nossa vida aconteçam cada vez mais. E se permitir que sim, temos emoção, sim, temos razão, né? E talvez um exercício muito legal que a Marcélia já pratica, eu já pratico, mas quem não pratica é escrever o que quer. Seria legal a gente colocar algum objetivo para a próxima semana para colocar. Não sei se faz sentido isso, mas escrever algumas coisas que quer, que deseja, que quer realizar e colocar lá na porta da geladeira, colocar na frente do espelho, colocar num ambiente que você consiga enxergar de verdade aquilo que está acontecendo na sua vida, ou que quer que aconteça na sua vida, né? Aí talvez seja um exercício legal para a gente poder fazer, né? Pessoal, Eu adorei a ideia. né? Bora continuar a nossa vida. Acho que se todo mundo concordar e quem quiser fazer naturalmente, trazer aqui um exercício para o nosso próximo encontro vai ser bastante interessante. E fale quem quiser, mas se fizer e trouxer resultado, e não vai ser de um dia para o outro, isso é fato. Mas se isso trouxer resultado, conseguir transmitir essa energia, a emoção que tem na sua cabeça para um papel, colocar lá na frente do espelho, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, onde for, mas que você consiga enxergar isso com uma frequência, vai trazer resultado. Eu tenho certeza disso. Bora começar a colocar post-it pela casa. Então, Vamos, decoração da casa vai ser post-it agora. sim, 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 né? Mas eu gostei muito desse encontro, dessa forma de transmitir essas emoções. Para quem falou, claro, muito obrigado. Para quem não falou, mas ouviu e anotou e quer fazer esse exercício, muito obrigado também. Quem quiser falar alguma coisinha para falar uma emoção que sentiu hoje, fique à vontade. A Bezerra não pode abrir aqui o microfone, né? Mas ela escreveu aqui gratidão. Não sei se já é em retorno ou se é um agradecimento. Acho que a emoção de hoje que eu posso falar
Acho que foi satisfação. Satisfação de ter pessoas aqui falando, ouvindo, expressando situações que vivem na vida. Acho que a satisfação de ter vocês aqui é muito bom. É um exercício que eu tenho feito também comigo isso, esse nosso encontro. Reservei as terças às 8 horas para isso. A Desirê está falando de agradecimento e as percepções também. Ela já falou que não podia abrir o áudio, né? A câmera que ela está no trabalho. Então, hoje eu estou bastante satisfeito com tudo aquilo que nós conversamos. Eu acho que trazer para mim essa conexão, essa energia que a gente está trazendo e ter você aqui como um homem traz um equilíbrio do nosso masculino e feminino, porque aqui a gente consegue falar dos nossos desafios como mulher e você com o seu olhar masculino trazer o seu posicionamento como homem. Eu sou muito grata a ter te conhecido e poder ter essa abertura com você, porque eu gosto quando você vira para mim e fala o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso observar alguns pontos da minha vida por conta desse meu lado masculino muito forte. E cada dia ele está ficando mais bonitinho, cada dia ele está ficando mais rosinha, eu digo, né? Então, realmente é agradecer ali o seu tempo, agradecer a sua disposição, né? E a sua atitude de estar aqui com a gente. É muito gostoso. Eu vou colocar uma observação bem pontual aqui do GPS, que é uma percepção masculina, claro, mas em visão do mundo feminino. Cara, ou meninas, né? Todas vocês, tenho certeza que já ouviram, não foi uma, nem duas, nem três vezes, e não é uma, nem duas, nem três gerações falando. Você não pode depender de homem. Você precisa ganhar o seu dinheiro. Você precisa ser autossuficiente. Sabe aqueles jargões que as mulheres costumam ouvir? Eu não ouvi tanto, mas eu ouvi mulheres dizendo que ouviram isso a vida inteira. Então, são várias gerações tendo uma ruptura no processo do GPS, que é retrazer, ou reviver o que a mulher sempre quis ser. Só que por uma ideologia mundial que a mulher precisa ocupar espaço do homem, estar ali na frente, assumir o controle, foi muito forte isso. Dos anos 60 para cá, as mulheres ganharam um espaço enorme no que era predominantemente masculino. Advogados, advogadas hoje, trabalhar com máquinas pesadas, seja produção, seja ser caminhoneira, seja executar atividades que eram predominantemente masculinas. E vocês conquistaram, as mulheres conquistaram esse espaço. E elas se sentiram bem. Só que hoje no GPS, o que acontece? O que eu faço com tudo isso que eu consegui conquistar? Agora eu quero voltar para o meu feminino. Então imagina, vamos falar de 1 ano e meio que o GPS, 2 anos que o GPS tem, mudar a cabeça das mulheres é uma desconstrução muito forte, muito radical. Largar tudo aquilo que eu conquistei, largar tudo aquilo que eu vivi e falar, hoje eu quero voltar a ser feminina, não quero mais o que eu já conquistei aí durante décadas, o que eu ouvi durante décadas. Hoje no GPS, eu aposto que tem muitas mães solos, né? Que muitas hoje batem no peito e falam, eu sou autossuficiente, eu cuido dos meus filhos, eu sou a provedora, eu sou a cuidadora, eu sou o homem da casa, né? E hoje, muitas mulheres que estão no GPS têm que largar tudo isso por uma desconstrução. Eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu falo isso para minha namorada, para você ter uma ideia. Você não precisa ser forte o tempo todo. A gente foi no mercado esses dias, eu carregando algumas sacolas, falei assim, nossa, o que as pessoas vão pensar que eu estou trazendo meu empregado? Eu falei assim, não, você está trazendo o seu homem, o seu namorado. E ele está sendo gentil o suficiente de carregar sacolas. Ah, mas eu consigo. Eu falei assim, eu sei que você consegue, mas você não precisa. A gente saiu esses dias e ela parou em frente da porta do carro, eu achei isso lindo. Ela parou em frente da porta do carro esperando eu abrir. Eu achei isso maravilhoso.
Mas antes, ela fazia, eu sei abrir. Eu falei assim, eu sei que você sabe, mas deixa eu fazer isso por você. Então, quebrar essa ruptura de pessoas que cresceram aprendendo a fazer isso e achar que não depende, e não depende, tá? Depende de homem, é uma gentileza, é um prazer chegar para uma pessoa e falar, posso abrir a porta para você? Deixa eu carregar suas compras, ou nem perguntar, pegar e já assumir o controle. Isso talvez ela não consiga entender, mas ela já está aceitando. Isso é muito gostoso. Mostrar que a mulher tem o seu papel feminino para ser executado. E claro, a mulher do outro lado tem que se permitir a receber isso. Se ela não se permitir, não adianta nada o homem querer ser gentil, querer ser cavaleiro, querer fazer a força. Então, ela já está aceitando isso. Isso, para mim, está sendo muito bom. Mostrar para ela que, olha, você sabe fazer, você consegue fazer, mas você não precisa fazer quando eu estiver perto. Né? E é exatamente isso. A gente se permitir que vocês sejam assim para a gente. Porque essa construção que nós fizemos na nossa vida, a gente não permite que vocês abram a porta do carro, que vocês abram a porta do restaurante, que vocês, né, estar ali no copiloto, né? A gente precisa assumir esse lugar, né? Eu sou só o copiloto, é aquele que te dá as coordenadas. Então, isso é Exatamente. para a vida, esse lugar. E entender qual foi o momento que a gente construiu isso na nossa vida. Eu entendi muito, com muitos protocolos, por que que eu me tornei essa mulher tão forte, porque eu me tornei essa mulher tão determinada, me trouxe até aqui, e eu sou muito grata a isso. Mas eu quero desconstruir isso. E é olhar todos os dias para que momento da sua vida, sabe? Que momento que aconteceu lá atrás que, que fez com que eu me tornasse essa mulher forte, gigantesca, e agora é desconstruir isso, entendeu? Enquanto a gente não acha o ponto, fica mais difícil para desconstruir. Quando você acha, aí é só esperar que o tempo vai acontecer. E aí eu vou colocar o gancho, Marcélia, para colocar a posição ao contrário. E quem não tem um namorado, um marido, uma pessoa, um homem do seu lado, me corrija se eu estiver sendo grosseiro ou arisco, né? A mulher continua, ela precisa continuar sendo a mulher forte, porque não tem ninguém do lado dela. Mas ela tem que ser fraca o suficiente para permitir que quando chegar, ela saber abrir mão. E com você, se você precisar voltar, ser necessário você ser a mulher forte, eu não tenho dúvida que você vai saber executar isso. Mas você já aprendeu que você também já precisa abrir, né, a mão Sim, quando você tiver alguém. Então, precisa exatamente. entender esse ponto. E por que que eu falei de ser grosso? Porque eu já falei para algumas aliadas que em algum momento da sua vida, se você não tiver alguém, você vai precisar ser a mulher forte, a mulher guerreira, a mulher que batalha, porque se você não fizer, não vai ter ninguém que faça por você. É difícil talvez ouvir isso nesse momento, mas tem que encarar a realidade. Enquanto não tem, seja quem você tem que ser. Mas depois que tiver, cara, relaxa, aproveita e curta. Saiba ter os dois lados. Né? Então, eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, falando tanto da prosperidade quanto das emoções, mexer com esse lado feminino, mexer com o lado de todos masculino e de todas masculino também, e saber dosar, saber ter o limite de cada um, mas se permitir além de tudo. Né? Acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar aqui até as 9h30? Fiquem à vontade. Patrícia, tudo bem? Você chegou agora? Bom dia, desculpa o atraso. Não, sem problema. Vai ficar gravada a aula? Vai ficar gravado. Depois eu vou colocar lá no YouTube e vou mandar o link para vocês. Então tá bom. Foi bem gostoso. Se quiser assistir, vai ser muito bom. Vou assistir. Né? Clênia, alguma consideração? Você ficou quietinha aí?
O encontro começou, eu estava na academia, daí vim para casa e já tomei um café, e já tomei um banho até, tudo acompanhando vocês. Mas eu acho assim que todas as meninas que contribuíram aí com a fala delas foi muito rico, né? Marcélia, a Sandra, teve uma outra também que falou que agora não me lembro, mas as contribuições foram muito boas e sim, me deixa com muita reflexão, né? O que eu realmente quero, e eu estou nesse momento, né, de fazer o caminho de volta, de entender o que eu realmente quero, entender que quero sair desse lugar de mulher guerreira, mulher provedora. Teve uma fala que você usou, Alexandre, potencial. Essa é uma palavra que eu não quero mais ouvir para mim, direcionada a mim. Nossa, você tem muito potencial. Quem tem potencial não tem resultado, porque ainda está só no potencial, sabe? E eu quero realmente poder ter resultados, construir resultados. E eu estou nesse momento de realmente olhar para as relações, eu não lembro quem falou aí, mas tipo, a mudança geográfica não muda nada, né? Mas eu sinto assim que, por exemplo, talvez dar um tempo distante ajuda você a se encontrar e a ter clareza, ou ganhar força, né? Ganhar resistência física e emocional para retornar e lidar com aquelas questões que você deixou pendente e não resolveu. Porque precisam ser resolvidos. A gente só avança, só vai ter, de fato, resultado quando a gente olhar para essas relações e resolver elas. Sim. E eu estou nessa busca de resolver as minhas relações, de olhar mesmo para dentro, encontrar o que realmente quero, o que realmente desejo, e o papel de cada pessoa na minha vida. Falaram de família, família também é muito importante para mim. Acho que acho que o Alexandre falou de, às vezes, você ajuda todo mundo e a pessoa mais importante, especial, você não está ajudando. E quem é essa pessoa mais importante, especial? Eu acho que a primeira delas é a nós mesmos. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar ninguém. Nem a pessoa que você mais ama não é você, é a outra pessoa. Então, eu estou fazendo esse movimento de olhar para mim, de cuidar um pouco mais de mim, para poder realmente conseguir ajudar, apoiar e limpar e ajustar as relações, não rompendo elas, né, mas fortalecendo cada relação, cada pessoa que passou por mim. Acho que é isso. Mas o encontro de hoje foi muito rico, cada contribuição, né, foi muito enriquecedora para todo mundo. Eu tenho certeza que alguma coisa, né, dentro de cada um fez sentido e também trouxe reflexão e mudança. Sobre a escrita, eu gostei de saber sobre a questão do lápis, porque escrever é uma coisa que eu faço muito, mas eu faço com canetas. Eu adoro canetas coloridas, diversas. Então, eu escrevo com muitas cores. Mas a ideia do lápis é interessante, eu vou experimentar escrever com lápis. Faz sim. O lápis, ele tem uma conexão com a terra, entendeu? Ele nos liga à terra. Então, energeticamente falando, quando a gente está conectado à terra, a gente está conectado às nossas origens, e é o que nos fortalece, né? Subindo um pouquinho para os chakras, talvez a Sandra saiba um pouquinho mais, a Josi também pode contribuir. Mas a terra, ela é o nosso alicerce, né? Da onde nós viemos. E energeticamente é a nossa base, é a nossa família. Então, quando você está com um lápis ali, você está bem centrado mesmo.
trazendo essa energia. Não que a caneta não vá trazer, mas escreva uma carta à caneta e escreva a mesma carta a lápis. Você vai ver que é coisa. Tá, eu vou experimentar. Vou fazer isso hoje ainda. Maravilha. Gostei das dicas do Alexandre dos post-it, né? De estar lembrando ali das coisas, porque às vezes a gente se esquece mesmo, perde, né, de vista o que a gente estava se propondo, e é bom todos os dias poder acordar e lembrar daquilo que eu tinha me proposto. Mas, de uma forma geral, eu acho que foi incrível. O encontro de hoje foi um dos melhores. Já Ô, Cleide, eu vou usar participei. uma frase que você usou quando a gente conversou, Uhum. que hoje você está só e está se cuidando mais, está olhando mais para você. Ah, Eu acho que é um excelente começo, e não para se livrar de dependência emocional, que a distância geográfica não elimina a dependência emocional. não elimina. Não Ela mesmo, pode estar do gente. lado, sim. Mas você se conectar com você e ver o que você quer realmente com você, você com você mesmo, vai te ajudar muito em pensar na sua dependência emocional. Uhum. E rodar protocolos. Sim. Aqui está a Marcela, que roda muito protocolo e que traz resultado. Homem é foda, né? Homem para protocolo é. Você sabe, né, Marcela? Mas é difícil mesmo rodar protocolo, e principalmente quando é um que vai te destravar. Parece que você procrastina, não quer, dá preguiça, dá desânimo. Dá tudo que é coisa, acontece imprevista, alguém chama, alguém bate, sabe? O cachorro dá um problema, tudo acontece. Aí é porque vai ser uma coisa difícil olhar para aquilo. Olha, Eu tenho uma fama, né? Todo mundo me chama de Maria Protocolo, como deve ter várias aí no GPS. É, E depois essa cola comigo que eu preciso rodar alguns. chama aí. E, e eu, ontem à noite, a gente estava fazendo nosso efeito paralelo, eu e o Douglas, a gente foi fazer uma caminhada. E daí eu falei para ele, eu falei assim, não é que eu tenho velocidade, é que eu sou uma pessoa muito executora. E eu gosto de fazer. Então, assim, e não é porque eu gosto de fazer, lógico, lá no mercado corporativo, eu sempre fui muito, mas eu sou muito executora dentro de casa também. Então, assim, a minha casa é organizada, as coisas são. Não que não tem bagunça, tem 2 meninos, tem 2 homens dentro de casa, né? Fora meu marido. olha, Mas eu sou executor, já são homens, né? Não tem, não tem mais criança, né? Então são 3 homens, né? E eu sou muito executora, e talvez isso soe para muitas pessoas que eu tenho muita velocidade, mas eu não tenho velocidade, é que eu gosto de fazer. Então, assim, eu gosto de ler um livro, eu pego o livro e eu vou ler. Eu comecei a fazer crochê, eu já fiz umas 10 peças, o Alexandre deu uma estimulada, eu já fiz umas 10 peças. E daí, o que que eu coloquei para eu me educar? Porque eu precisei me educar. Porque senão eu pego uma coisa e eu esqueço do mundo, e eu fico naquela. Então, eu coloquei, eu só posso fazer crochê 2 horas por dia, porque senão eu deixo de ler. E lógico que é mais gostoso fazer crochê do que ler, né? É, Aí eu comecei a dividir. Mas eu sou assim, eu sou executora, entendeu? Se você me ligar e falar, eu estou passando por isso e por isso, por isso, eu vou te fazer várias perguntas onde eu vou te direcionar e você vai ir para um protocolo, não vai ter. Você entendeu? Porque eu funciono desse jeito, né? Então, assim, não é que eu tenho muita velocidade, que as coisas acontecem muito rápido para mim. Não, não acontecem muito rápido. Mas eu executo muito. E eu gosto. Eu gosto de executar. Porque uma vez que eu fiz e deu certo, eu sei que vai dar certo sempre. Então, vamos tentar. Se uma hora ou outra não deu, porque alguma coisa falhou. Então, aí. uhum. tá. Mas a tendência é que dê certo, Sim, sempre. né? Quanto mais, melhor, né? Quanto mais você faz, melhor você fica automaticamente, Sim, né? sim. Lógico que tem protocolo que você demora 2 dias para fazer e tem protocolo que você senta com meia hora você fez. Sempre Sim. feito. É verdade. Pessoal, vou precisar sair, mas muito obrigada. Obrigada, Alexandre, Marcelo, Sandra, todo mundo aqui está no encontro de hoje, tá? Foi maravilhoso estar com vocês. Até a Obrigado. próxima terça.
Até. Bom, vamos encerrando também. Acho que deu 1h30 aí de conversa, muito produtiva. Acho que foi muito gostoso. Eu adorei aqui. A gente trouxe aqui o tema de emoção, mas eu acho que a gente pode ampliar isso, que foi fantástico. Eu adorei essa interação que teve. E aí fica a proposta para decorar a casa com post-it, colocar papeizinhos, rodar, escrever muito com lápis, seguir a dica da Marcele aqui. Acho que pelo fato do lápis ser um mineral, né, acho que isso traz uma energia bem diferente, e aí a gente se conecta assim com a Terra. Então, obrigado a todos, obrigado a todas, eu posso falar isso, que estiveram aqui. Convidar aqui alguns homens para ter outras opiniões. Eles não vêm, é mais difícil, mas vamos ver se eu trago alguns homens para cá. Pessoal, muito obrigado aqui pela contribuição de todo mundo que pôde comparecer. E eu vou subir o vídeo e vou colocar lá no grupo o link para quem quiser assistir ou reassistir, ou quem não está aqui quiser compartilhar para quem quiser vir, fiquem à vontade. Beijo, beijo a todas. Obrigado mais uma vez. E bora para a vida. Escrever as nossas cartinhas. Beijo, beijo. Fui.